Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, vamos nos encomendar a Deus, ao Espírito Santo, para que possamos fazer um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, iluminai a nossa consciência, a nossa inteligência, para que possamos aprender aquilo que revelastes. Vós que nos criastes por amor, mas que nos revelou. O Senhor se revelou a cada um de nós, que possamos ter um coração aberto para te amar, te servir, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos vídeos, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas para aprenderem a doutrina católica. Então, que vocês possam aí nos ajudar a que mais pessoas possam se inscrever, compartilhar, deixe o seu joinha, seu like, seu comentário, dúvidas, perguntas, o que você quiser colocar aí já nos ajuda, tá bom? E nós estamos, gente, estudando o nosso catecismo da igreja, graças a Deus, estamos estudando os sacramentos. E com a graça de Deus, Deus seja louvado, hoje nós vamos encerrar mais um sacramento. É uma bênção de Deus, tá? Nós já estamos aí fazendo já várias aulas sobre os 7 sacramentos e nós estamos estudando um por um. Já estudamos batismo, já estudamos crisma, já estudamos eucaristia, já estudamos a confissão e hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar mais um sacramento, o 5º sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos, que nós já estamos estudando aí algumas aulas, ok? Então hoje, com a graça de Deus, encerraremos este belo sacramento que nos dá a graça de Deus no momento da doença, de uma enfermidade grave, ou até mesmo prepara a pessoa, se for da vontade de Deus, até para partir para outra vida, ok? Então, gente, nós paramos no parágrafo 1519 na última aula, foi o último sacramento que nós demos. Hoje nós vamos estudar o 1520. 1520 é o parágrafo. Se você quiser me acompanhar, se você que tem o catecismo, pode me acompanhar. 1520, a página é 417. Página 417, parágrafo 1520. O título é Os efeitos da celebração deste sacramento. Eu já falei, já expliquei isso aqui. Todos os sacramentos, gente, eles operam, é Deus que opera, mas o efeito depende da pessoa, ok? Então, qualquer sacramento, ele só vai ter fruto se a pessoa tiver fé, tá? Ele vai acontecer, a pessoa vai receber o sacramento, seja ele qual for. Agora, o fruto vai depender da pessoa, da abertura que a pessoa dá para receber aquele sacramento. Se é só para dizer que recebeu, não vai florescer. Isso acontece muito, infelizmente, né? Às vezes as pessoas recebem os sacramentos, mas aquilo ali não muda a vida da pessoa. Por quê? Porque ela recebe de qualquer jeito. Ela não se prepara, ela não leva a sério o sacramento. Infelizmente é assim. Então, gente, nós temos que levar muito a sério, porque o sacramento é graça de Deus. Só que a graça de Deus, ela não invade a nossa liberdade e nem a nossa natureza.
Ok? Então nós temos que cooperar com a graça de Deus. Santo Agostinho já dizia isso. A graça de Deus é gratuita, mas a gente tem que cooperar com a graça. Ok? Tudo na vida, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não acho que Deus vai fazer tudo, né? Vai fazer tudo por nós, que não. Não é assim. Infelizmente tem gente que acha isso. Vou ficar de braço cruzado e Jesus vai fazer tudo para mim. Não, não é assim não. Como já falei, senão você não tem méritos diante de Deus. Ok? Então, o sacramento depende também da nossa disposição. Ele acontece. Tá? O sacramento, por exemplo, a unção dos enfermos. A pessoa, se foi celebrado o rito, a pessoa recebeu a unção. Agora, o fruto vai depender da pessoa. Ok? Ou da família, se a pessoa estiver em coma. Né? Então, depende sim. Nós temos que cooperar com Deus, tá? Então vamos ver o que o catecismo nos ensina e nós vamos conversando e explicando, tá bom? Um dom particular do Espírito Santo. Então, gente, todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo no batismo e na crisma. Mas muitas vezes o Espírito Santo fica sufocado dentro de nós, principalmente por causa dos nossos pecados. Tá? Então, os sacramentos são dons do Espírito Santo. Ok? O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto. Então, o sacramento da unção dos enfermos, por isso que não é para matar, é para curar a pessoa. Agora, se Deus achar que aquela pessoa vai partir, o sacramento vai dar a ela a paz, o reconforto, para ela ir em paz. Por isso que os santos pediam para ver um padre antes de morrer. Até isso se perdeu. Se você pegar aí o filme dos santos, você vai ver que eles sempre pedem um padre para poder... quer falar, chama o padre. Eu quero falar, eu quero me confessar antes de partir. Então o sacramento da confissão e da unção dos enfermos, ele te dá um reconforto, ou para você recobrar a saúde, ou para você partir. Porque isso aí depende de Deus. Tá? Você melhorando ou você falecendo, isso aí tudo depende de Deus, mas você vai ter o quê? O reconforto do sacramento. Para você aceitar aquilo que vier para você. Ou a cura, ou mesmo a passagem daqui, né, para a vida eterna. Então, olha que coisa bonita. De paz, por isso que os santos partiam em paz. Os santos não tinham medo de morrer. Não. Só tem medo de morrer, gente, quem vive a vida errada. Quem vive uma vida errada tem que ter medo de morrer. Mas quem anda na lei de Deus não tem que ter medo de morrer. Claro que ninguém quer morrer. Ninguém quer. Mas se chegou a hora, os santos partiam em paz. Porque tinham o reconforto e tinham a paz do sacramento. Ok? E da coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Então, você tem que começar a aceitar. Tem gente que não aceita. Eu conheço pessoas que não aceitam, que ficaram, né, que já estão numa idade avançada. Quando você tá novo, você quase não sente nada. Mas à medida que você vai, né, tendo uma certa idade, vai aparecendo as dores. Tem gente que não quer sentir nada. Tá lá com 80, 90 anos, não quer sentir dor de né, vai aparecer dor de tudo quanto é jeito. Então, gente, aceitar. Eu falo muito disso aqui. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Tome remédio, né, reze. Mas se não tem jeito, aceita. Aceita a vontade de Deus para a tua vida. E oferece a sua dor para salvar o mundo. Até a sua morte você pode oferecer para salvar o mundo. Para curar, né, uma pessoa e várias outras coisas. Quantos testemunhos nós temos de santos que morreram, né, e depois que morreram conseguiram a graça. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque merece. Tá? Elisabeth Lisieux era uma francesa que está em processo de beatificação. Provavelmente será canonizada. Ela era muito católica e ela tinha um marido ateu.
E ela rezava para o marido se converter, e o marido não se convertia. E ela morreu. Aí todo mundo podia dizer assim: o que adiantou essa mulher rezar a vida toda, morreu e não viu o marido convertido? Calma, gente, calma. Ela escrevia um diário. O marido achou o diário, começou a ler o diário que ela escrevia. Lendo aquele diário, todo dia ele lia um pedacinho. Ele se converteu. Se converteu, mas não foi uma conversãozinha assim, só para dizer que se converteu. Não, senhor. Eles não tinham filhos. Ele foi ser padre, foi ser monge, porque ele era viúvo, não tinha filho. E ele foi ser padre e foi ser monge. Ou seja, o que ela não conseguiu em vida, ela conseguiu depois da morte lá do céu, intercedendo pelo marido dela. O poder da intercessão é o que eu venho falando. O que ela não conseguiu aqui nesse mundo, em vida, depois que ela morreu, ela conseguiu a graça da conversão do marido. Deu para entender? Então, gente, aquilo que não dá para a gente mudar, seja uma doença ou a própria morte, aceita a vontade de Deus, até porque isso aqui é uma passagem. Ninguém vai ficar para semente. Então, gente, a gente tem que saber morrer. A gente tem que saber viver para poder saber morrer. Não é? Então a gente tem que aprender isso. Então, o sacramento nos dá o reconforto para o nosso estado de enfermidade grave e de velhice. Olha o que o catecismo diz aqui. A fragilidade da velhice. Quando a gente começa a ter uma certa idade, a gente começa a ficar frágil. É muito mais fácil de pegar qualquer doença. Não é verdade? Então, é assim mesmo. Então, a gente tem que aprender. Olha só, esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus. Então, se você tem confiança em Deus, se você tem fé em Deus, mesmo que você esteja à beira da morte, você não vai perder a fé. Você vai continuar confiando em Deus. Ok? O cristão é isso, gente. É confiar em Deus até o último momento. Jesus falou bem claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. É muito fácil você ser cristão na prosperidade, quando você não tem nenhum problema. Agora, quando você está com aquela enfermidade, quando você perde uma pessoa muito querida da sua família, aí que você tem que provar que você tem fé, que você confia em Deus, mesmo com o coração sangrando. Eu não estou dizendo que você não tem que ter sensibilidade, como muitos que eu vejo aí, não está nem aí. Já enterra a pessoa hoje, se bobear, já vai até para casa da amante. Ou já vai até dançar forró. Eu não estou falando disso. Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Você pode chorar, você pode... Claro, eu não estou falando. Quem perdeu uma pessoa ou quem tá com problema não vai ficar alegre. Mas estou falando de confiar em Deus. Fé. A fé, gente, é isso. Não é só quando tudo tá bem, é quando tudo tá mal. Mas Deus está no comando. E outra, Deus vai tirar desse mal, Deus vai tirar um bem. Alguma coisa de bom Deus vai tirar nesse sofrimento que eu estou passando. Nenhum sofrimento é em vão. Se você se une ao sofrimento de Cristo. Quem é que não sofre nessa vida? Quem que nunca perdeu alguém? Então, gente, a gente tem que até aprender a saber sofrer, não é? E nós temos que saber morrer também, não é? Os animais, não é? Nós temos que aprender a morrer como os animais, não é? Como que o animal morre? Como você vê a águia, por exemplo, ela vai lá para o cantinho dela, vai lá e morre. Então, gente, nós temos que saber viver para poder saber morrer. Fortalece contra as tentações do demônio. Então, gente, o demônio, quando a gente está frágil, quando a gente está doente, é que ele mais nos tenta, para a gente poder blasfemar contra Deus. Ah, por que Deus mandou isso para mim? Gente, Deus não manda doença para ninguém, Deus não manda sofrimento para ninguém. Deus pode até permitir, mas não é Deus que manda o mal. Mas Deus pode até permitir, até mesmo para a sua salvação. Agora, nós não podemos questionar Deus. Deus não pode ser questionado. Por quê? Não é por quê. Para quê? Mude a pergunta. Quando você estiver sofrendo, passando por uma angústia muito grande,
Mude a pergunta. Nunca diga, meu Deus, por que isso? Meu Deus, para quê? Do que eu posso tirar de proveito para a minha vida desse sofrimento? Não é? E não acho que você é melhor do que os outros, não. Porque tem muita gente sofrendo mais do que você. Olhe para trás, gente. A gente tem que aprender a olhar para trás, para olhar para frente e para os lados. Ah, só eu que sofro. Deus não me ama. Vá no hospital do câncer. Vá visitar um hospital, seja ele qual for. Vá visitar um asilo, vá visitar um hospício. Então, gente, tem gente muito pior do que nós, mas só nós que sofremos, não. Então nós temos que parar de achar que só nós que sofremos. Não, isso é um pouco de egoísmo da nossa parte. Só eu que sofro. Não, todo mundo, gente, nesse mundo aqui vai passar pelo sofrimento. Jesus passou, a Virgem Maria passou, os apóstolos passaram. Por que eu e você não vamos passar? Nós não somos melhores que ninguém. Então nós temos que nos fortalecer. Então a unção dos enfermos nos fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo. Então muitas vezes quando a gente está à beira da morte ou com uma enfermidade, a gente começa a desanimar. Não vou mais rezar. Aí que você tem que rezar mais. Aí, não vou mais ler a Bíblia. Aí que você tem que ler mais. Para aquilo ali te dar força. Lembra que Jesus disse, eu estou no doente, com aquele que sofre. Jesus está com aquele que sofre. Ok? Então, a tentação do desânimo, da angústia. Jesus não teve angústia? Lá no Horto das Oliveiras, gente, Jesus teve uma angústia tão grande que suou sangue. Você alguma vez suou sangue? Se você alguma vez suou sangue, deixe nos comentários aí que eu quero saber. Gente, Jesus teve uma angústia tão grande porque a angústia de Jesus era espiritual, não era nem física. Nunca nenhum de nós suou sangue, nem vai suar. Tá vendo? Então não é só você que tem angústia, Jesus também teve. E ele venceu tudo isso. E você também vai vencer se você estiver unido ao sofrimento de Cristo. Una o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Diante da morte, tá vendo, gente? Gente, nós vamos morrer. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus filhos, você ama seu marido, você vai perder. Gente, o Padre Léo está cansado ele tinha as pregações dele, ele cansou de falar sobre isso. Veja essas palestras do Padre Léo que ele vai explicar. Você pode amar as pessoas, você vai perder. Por isso que a gente tem que se apegar é com Deus. Nós não podemos nos apegar nas pessoas, porque nós vamos perder, a menos que você vá antes. A menos que a gente vá morrer antes. Mas se você não morrer antes, você vai perder todas as pessoas que você ama. E pode ser amanhã. Então aproveite o hoje. Viva o hoje. Se você não amou as pessoas até o dia de hoje, passe a amar, porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, perdi minha mãe. Fazer o quê? Agora você tem seu pai, às vezes você tem seus irmãos. Não adianta ir lá nesses lugares aí para minha mãe e meu pai voltar. Não vai voltar. Você só vai encontrar com ele agora lá no céu, se você for para o céu e ele também. Então faça a sua parte. Viva, ame as pessoas, ok? Para depois você não ficar com peso na consciência e se arrepender. Igual a gente vê em velório, como ele dizia, né? A gente conhece a pessoa no velório. Aquelas falsidades lá e fingimento que a gente vê no velório. Chora. Estou falando que não possa chorar. Pode chorar. Mas chore com fé. Não com peso na consciência. Daquela pessoa que em vida não está nem aí pro outro. Tá? Depois que morre, fica lá dando show. Isso aí chama-se hipocrisia. Isso tem um nome. Falsidade. É isso aí. Então faça enquanto está vivo. Ame enquanto está vivo. Depois não tem mais jeito. Depois só Deus. A única coisa que você vai poder fazer por ele é rezar. Mais nada. Vai encontrar com essa pessoa nunca mais. Só lá no céu. Então faça a sua parte. Porque a morte, gente, vai acontecer para todos. Inclusive para nós. Essa assistência do Senhor, pela força de seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma. Olha aí.
Muito mais importante, gente, do que a gente curar o corpo, é a gente curar a alma. É o que o Padre Léo chamava de cura interior. Para você não morrer com raiva de ninguém, para você não morrer com ódio de ninguém, com desejo de vingança, com ressentimento. Então, a unção dos enfermos vai limpar seu coração. Se você abrir o coração, se você se arrepender dos seus pecados, você tem que confessar primeiro, se você puder. Para você não morrer com nenhum desses pecados na alma. Então, a unção dos enfermos, muito mais do que curar o corpo, ele quer curar a sua alma. O que adianta curar o corpo, mas não curar a alma? Para você morrer em paz e dali você ir para o céu ou para o purgatório, para você não ir para o inferno. Então, gente, isso é muito bonito. A cura da alma, mas também a do corpo, se esta for a vontade de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Então, gente, é para curar a alma, o corpo vai ser curado se for da vontade de Deus. Entendeu? Então, a unção dos enfermos não é para matar, para a pessoa morrer. Pode acontecer da pessoa morrer? Pode acontecer. Mas é para curar a alma da pessoa e o corpo, se for da vontade de Deus. Ok? E acontece muitas curas. Né? Quantas curas a gente vê de pessoas que estão lá desenganadas e se recuperam? Mas tem muitas pessoas que não se recuperam e morrem. Eu conheço várias pessoas que receberam a unção e dali foram para Deus, partiram para o céu, foi para o céu. Então, gente, porque a vida pertence a Deus, não pertence a nós. Nós temos que rezar, dar o sacramento. Agora, a vida pertence a Deus. Se Deus achar que está na hora da pessoa, ele vai levar, não adianta você espernear. Não adianta. É aceitar, pronto, e acabou. Tá? Além disso, se ele cometeu pecados, está falando da pessoa que recebe a unção, eles lhe serão perdoados. Tiago 5,15. Tá? Então, gente, é o que eu já expliquei na última aula. Se o doente tiver em condição, ele vai se confessar e receber a unção. Se ele não tiver condição mais, tiver em coma, aí ele vai receber só a unção, ok? E a família pode pedir a unção, pode autorizar a unção, tá? Você só não pode dar unção se a pessoa falar, não quero receber nenhum padre. Aí a pessoa não pode ser obrigada a receber também, nem se a família quiser. O padre só pode dar unção se a pessoa quiser, ou se a família autorizar, se o doente não deixou isso, não quero padre. Você tem que respeitar a vontade do doente, ok? Esse é o parágrafo 1520, porque nós não podemos ultrapassar a liberdade humana. Nenhum sacramento pode ser dado sem a autorização da pessoa e nem para a pessoa que já morreu. Outra coisa, enquanto o doente estiver vivo, ele pode receber unção. Se ele morreu, nenhum sacramento pode ser dado a ninguém que já morreu. Nenhum. O sacramento é para a pessoa viva. Se a pessoa está viva ainda, se o cérebro ainda está funcionando, você está por aparelho, mas se ele ainda estiver vivo, pode receber unção. Mas se já declarou que ele está, o cérebro já parou, que a pessoa morreu, aí não pode receber mais nenhum sacramento. Ok? Parágrafo 1521. A união com a paixão de Cristo. Já falei sobre isso. Una o seu sofrimento à paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. São Paulo diz isso lá, Colossenses 1,24. Depois você lê. Eu completo em mim, na minha carne, aquilo que falta, a paixão de Cristo. Então eu me uno à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado, está falando do doente, tá? Para produzir fruto pela configuração, a paixão redentora do Salvador. Tudo aquilo que eu já falei. Quando você se une ao sofrimento de Cristo, você está como se estivesse ajudando a Cristo a salvar o mundo. Ok? Então você pode até oferecer esse sofrimento para a salvação da sua família, de alguém que que precisa de conversão. Não é? É isso aí. O sofrimento sequela. Olha só, isso aqui é importante.
o sofrimento sequela do pecado original. Então, gente, todo sofrimento vem do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Por isso que nós temos que batizar todo mundo, e criança, para apagar o pecado original, mas fica sequela. É o que a igreja chama de concupiscência, tendência ao mal. Por isso que nós pecamos. O pecado original foi apagado, mas ficou o quê? A consequência do pecado. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu faço o mal que eu não quero. São Paulo diz isso na carta aos Romanos. Então, gente, toda miséria humana, todo sofrimento, por isso que não vem de Deus. Por isso nós não podemos blasfemar. Não vem, o sofrimento não vem de Deus. Gente, se sofrimento viesse de Deus, se a doença viesse de Deus, por que Jesus curou tanta gente? Os apóstolos, a igreja nesses 2000 anos. Então não vamos tomar remédio. Então não é. Para quê? Por que a gente toma remédio? Por que a gente reza? Justamente para a gente poder ficar curado das doenças. Mas tem vezes que não é possível. Um câncer, por exemplo. Quantas pessoas morrem de câncer? O Padre Léo, por exemplo, lutou. Ele deu testemunho. Tudo que foi, humanamente o doutor Roque Savioli pôde fazer por ele, fizeram por ele. Mas tem hora que não tem jeito. Não, chegou a hora, Deus chamou, não tem jeito. Então, fazer o quê? Aceitar a vontade de Deus. Então, o doente recebe um novo sentido. Tornar-se participação na obra salvífica de Jesus. Nós somos igreja, então nós formamos parte de um corpo. Então, assim como a cabeça, que é Cristo, passou pelo sofrimento, a cabeça também tem que passar. E nós fazemos parte da igreja. Então, eu também preciso sofrer, para mim também, vamos dizer, sentir um pouco na pele o que Jesus sentiu. Jesus não tinha pecado, sofreu igual sofreu, eu também tenho que sofrer também. Até porque não tem ninguém que não peque. Ah, eu não quero sofrer, então não cometa pecado. Você consegue? Ninguém consegue. Então o pecado atrai sofrimento, o sofrimento atrai a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Então é muito bonito, gente, o sacramento da unção dos enfermos. 1522. É uma graça eclesial, ou seja, o que é eclésia? Igreja. Então, é por isso que a gente tem que chamar o sacerdote. Não pode ser qualquer pessoa que ministra. Porque, como eu já disse, nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja. Então, nós temos que receber a unção do ministro da igreja, que é o sacerdote. Ok? Então, só o sacerdote, já falamos na aula passada, é que ministra o sacramento. Os enfermos que recebem este sacramento, associando-se livremente, aquilo que eu falei, tá vendo? A pessoa não pode ser obrigada a receber unção, ela tem que ser livre. Ela recebe se ela quiser, ok? A paixão e morte de Cristo contribuem para o bem do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós, é a igreja. O povo de Deus, gente, somos nós. São Paulo diz, nós somos a família de Deus, Efésios 2:20. Ao celebrar este sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, que é outro dogma de fé. Então, quando a gente sofre, a gente está numa comunhão com a igreja do purgatório, que está se purificando, e a igreja do céu. É uma igreja só. É uma comunhão. Tá? Claro, gente, que no céu não tem mais sofrimento. Ok? Então, a igreja do céu, eles rezam por nós aqui que estamos sofrendo e pelas almas do purgatório que estão se purificando. Mas é uma igreja só, em 3 estados diferentes. Ok? Intercede pelo bem do enfermo. Olha o poder da intercessão. É o que eu acabei de falar. Então, cada um de nós rezamos uns pelos outros. Não é? Quando fulano está doente, então vamos rezar por ele. Então, a unção é o padre que tem que dar. Mas você pode ir lá e rezar pelo doente, não tem problema nenhum. Você só não pode dar unção. A unção tem que ser o padre. Mas a gente vê isso no hospital. Quanta gente vem lá rezar por nós, não é verdade? Até pessoas de outras religiões. Tem problema? Não. Desde que seja cristão, não é?
Não tem problema nenhum. Oração nunca é demais. Agora, sacramento é só o padre. Unção, né, Eucaristia, confissão, ninguém, nem de outra religião, ninguém. Aí tem que ser só o padre. Agora, oração, gente, nunca é demais. E o enfermo, por sua vez, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da igreja. Olha que bonito. Então, quando a gente recebe esse sacramento, a gente se santifica e santifica a igreja, porque nós somos uma comunhão. E para o bem de todos os homens aqui é ser humano, tá, gente? Homem e mulher, o gênero. Pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Por que a igreja se oferece a Cristo por Deus Pai? Porque a igreja, além de ser o corpo de Cristo, é a esposa de Cristo. São Paulo diz, não é? Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Então, quando a gente faz um bem, a igreja toda se edifica. Quando a gente faz um mal, a igreja toda sofre. São Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios. Então, olha que coisa bonita. Pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Então, por isso que eu estou falando. Então, todo sofrimento a gente deve oferecer por Jesus a Deus. Ok? Esse é o parágrafo 1522. O 1523 diz assim: uma preparação para a última passagem. Olha aí. Então, aqui o catecismo vai explicar que muitas vezes a pessoa não tem mais jeito. Então, até para isso a pessoa tem que se preparar. Então, a unção dos enfermos também pode ser uma preparação para a última passagem, ou seja, para a vida eterna, para a morte. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda, cabe aos que estão às portas da morte. E quem sabe quem está às portas da morte? Só Deus. Mas se está desenganado pelo médico, então aí que a pessoa pode receber a unção, muito mais. Ok? Por isso também foi chamado de extrema unção antigamente, em latim, ok? Mas a igreja não usa mais essa denominação, extrema unção, por causa disso mesmo, que as pessoas ficavam com medo, achando que iam morrer, mas não é para morrer, mas pode ser que aconteça. Então a igreja mudou para a unção dos enfermos. A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. Então, quando a gente batiza, é como se a gente tivesse morrido e ressuscitado. A unção dos enfermos vai nos lembrar isso. Por isso que a gente recebe o batismo quando nasce, é criança, e a unção quando está à beira da morte. Então, a unção dos enfermos nos lembra também do nosso batismo. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, quando a gente é batizado, a gente é sepultado com Cristo, como se a gente tivesse morrido. Mas só que a gente ressuscita para uma vida nova. Então a unção também é para nos lembrar isso, o nosso batismo. E graças ao nosso batismo, nós podemos ter acesso ao céu. Porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Então é como se fosse tá vendo como que um sacramento complementa o outro? Todos eles são unidos. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem, que o padre, né, que ministra o sacramento. Então, gente, está vendo como que os 7 sacramentos, todos eles se unem? Todos é uma coisa só. Por quê? Porque vem de onde? Vem de Cristo. É uma unidade. Essa é uma maravilha. E só existe na Igreja Católica. Só quem pode receber a unção é quem é católico. Mesmo que uma pessoa de outra religião quisesse receber, ela não pode receber, a menos que ela venha para a Igreja Católica. Ela tem que se confessar, fazer uma confissão e depois receber a unção. Ok? Mas se é de outra religião, não pode receber. É o tempo das sagradas unções que acompanham toda a vida cristã. A do batismo, que selou em nós uma nova vida, tá vendo? Então o batismo é como se fosse um selo, por isso que não pode apagar e nem repetir.
a da confirmação do crisma, que nos fortificou para o combate desta vida. Então a crisma é para a gente ter força para continuar nessa vida. Então, gente, você que ainda não crismou, vá crismar. Eu já venho cansado de falar isso aqui. Crisma não é facultativo, é obrigatório para todo católico. Tem muito católico que ainda não é crismado. Vai que se crismar, para você ter força para continuar, né, na graça de Deus. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, a vida neste mundo, como que de um sólido baluarte para enfrentar as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. Olha que coisa linda. Então, meu irmão, minha irmã, a unção dos enfermos te prepara para você entrar na casa do Pai. Eu falei isso na aula passada. Se você se confessa, ou se você recebe a unção e você morre sem cometer pecados, você pode ir direto para o céu. Ou assim, se não for direto para o céu, passar no purgatório antes de ir para o céu. Mas para o inferno você não vai. Por quê? Porque você não cometeu mais nenhum pecado. Então, se você recebe o sacramento e morre, você pode ir direto para Deus. Já imaginou que maravilha? Então não é tão ruim. É porque a gente está muito preso nessa vida. A gente, infelizmente, estamos presos nessa vida. Então, é o que eu falei. Nós temos também que aceitar e aprender também a morrer. Ok? 1524. Penúltimo, gente. Estamos já no fim. Aos que estão para deixar esta vida. Esta vida. Então, tem outra depois. Então, não tem esse negócio de morreu, acabou. Não, senhor. Para nós católicos, a vida não é tirada, a vida é transformada. Existe uma vida após a morte, claro que existe. A igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Claro, para você receber a Eucaristia, eu já falei, tem que se confessar primeiro. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particular, porque ali você está recebendo o próprio corpo e sangue de Cristo. Tá vendo? É semente de vida eterna e poder de ressurreição. Isso aí Jesus falou lá. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei. Não morrerá jamais. Claro, gente, está falando da morte espiritual, não é da morte física. E poder de ressurreição. Claro, gente, não estou falando que a pessoa vai ressuscitar depois de morrer, não, tá? Só vai ressuscitar no último dia, tá? O que morre, o que fica vivo é a alma, ok? A ressurreição do corpo é só no último dia, tá bom? Então essa ressurreição que ele está falando é a ressurreição da carne, no último dia. Agora, a alma, que é imortal, aí sim, ela pode ir para o céu, ela pode ir para Deus, ok? Agora o corpo vai para a terra até o último dia, aí vai haver a ressurreição, onde vai se unir novamente as almas, e aí a pessoa vai voltar a ser inteira, vamos dizer assim. Ok? Porque nós somos corpo e alma. Na morte é o quê? Separação, separa o corpo da alma. O corpo vai para a terra e a alma tem o destino dela. Na ressurreição, a alma novamente se une ao corpo. Ok? É isso que a igreja nos ensina. Segundo as palavras do Senhor Jesus, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Acabei de falar. João 6,54. Leia lá. João 6,54. Está lá. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado. Eucaristia. Então, na missa nós celebramos o Cristo morto e ressuscitado. A Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. João capítulo 13, versículo 1. Está lá. Tá vendo? Último parágrafo de hoje, gente. 1525. Assim como os sacramentos do batismo e da crisma e da Eucaristia, que são os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia formam, né, um único sacramento, constitui uma unidade chamada os sacramentos da iniciação cristã. Acabei de falar. Pode-se dizer que a penitência, ou seja, a confissão,
e a sagrada unção, a unção dos enfermos, e a Eucaristia como viático, ou seja, a pessoa que está à beira da morte, constitui, quanto a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria. O que é a pátria? O céu. A nossa pátria, gente, é o céu. O nosso lugar é o céu. Aquela música que nós cantamos. Meu lugar é o céu. Não é aqui na terra. Aqui é uma passagem. Ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Então, aqui a igreja chama de peregrinação. Nós estamos aqui, gente, de peregrinação, de passagem. A nossa pátria é o céu. Jesus disse isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês e vou voltar e vou levar vocês comigo. Então nós não somos deste mundo. Jesus disse isso para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso lá para Pilatos. Então, gente, nós também não somos deste mundo. Por isso nós não podemos ser apegados a este mundo, às pessoas, a bens materiais. Por quê? Porque nós não vamos ficar para semente e nós não vamos poder levar nada. Muito mal a roupa do corpo nós vamos poder levar. A única coisa que nós vamos levar, o amor. O amor que nós demos e o amor que recebemos. A Deus e ao próximo. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. É a única coisa que nós vamos levar. Bem, se você conseguir fazer isso, você vai levar para o céu, né? Quem não conseguir fazer isso, aí, infelizmente, vai, né, para ficar sem Deus no que a igreja chama de inferno. Ok? Porque para ir para o céu tem que amar. Se você não ama, infelizmente você não vai encontrar com Deus e nem com as pessoas que estão lá no céu, porque Deus é amor. É a única definição de Deus em toda a Bíblia. Mas não é o amor de novela. Não é esse amor aí que a gente está vendo hoje, qualquer coisinha eu te amo. Não. É o amor renúncia. É o amor, amar é dar-se. Ok? Então não é um sentimentalismo. Senão um dia você ama, outro dia você desama. Amar é uma decisão, assim como o perdão também é uma decisão. Mesmo aquela pessoa que não merece, mas eu te amo por quê? Porque eu vejo Jesus em você. Mesmo que a pessoa não mereça o meu amor. Mas o amor, Jesus também, nós também não merecemos o amor de Jesus, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus nos ama, assim mesmo. Então, esse é o amor verdadeiro. O amor que não quer pagamento e não quer receber nada em troca. Não é? Porque o amor tem que ser livre. Se o amor não for livre, não é amor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Terminamos com a graça de Deus, mais um sacramento. Que bênção. O parágrafo 1526 é resumo. Vai até o parágrafo 1532. É resumo. Eu não leio o resumo para não ficar repetitivo. Então, mas você, se você quiser ler em casa, deve ler para você que tem o catecismo, deve ler para você fixar mais, aprender mais. E na próxima aula, se Deus quiser e Ele há de querer, nós já vamos começar a estudar o sexto sacramento. Já estamos aí, né? Faltam só 2 sacramentos, são 7, já estudamos 5, faltam 2. Então nós vamos estudar com a graça de Deus o sexto sacramento, aí no parágrafo 1533, que é o sacramento da ordem. Tá? O título é o sacramento do serviço da comunhão. Então na próxima aula, então, nós já vamos começar aí a estudar o sacramento da ordem com a graça de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.